meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Daniele Matos, para fazermos hoje, agora, um bate-papo bem bacana sobre alguns temas que com certeza vão estar na tua prova. E sabe uma certeza maior ainda? Que você vai conseguir gabaritar esses temas, certo? Mas, professora, que temas são esses? Programa Nacional de Imunizações, hipertensão e diabetes, certo? Lembrando, o que a gente vai fazer agora para a tua fixação? Não é uma mega aula teórica, não. São dicas, são bizus e resolução de questões. Resolução de questões, tanto da banca FGV como de outras bancas, para que você consiga, com a junção de todo esse conhecimento, sedimentar isso na tua cabeça e conseguir a tua sonhada aprovação. Bora lá? Bora começar? Ficando pequena, para a gente dar início ao nosso bate-papo, certo? Política Nacional de Imunizações. Escolha uma cor de caneta bem bacana aqui pra gente e vamos começar. Queridos, o que a banca de vocês, o que a FGV realmente gosta muito de cobrar? Ela gosta que você saiba, que tenha conhecimento das diferentes vias de administração desses imunizantes e a questão das doses, certo? Você vai perceber o que a professora fez aqui para vocês. Foi listado os imunizantes que a gente tem e as principais vias. E você vai estar percebendo, olhando aqui, que a gente tem apenas uma dessas vacinas feitas por via intradérmica, algumas, intradérmica, algumas por via oral, certo? E a maioria desses imunizantes são feitos por via intramuscular. Por via intramuscular. Eita, professora, quanto de coisa que a gente tem de intramuscular? Aí você vai lembrar de uma outra coisa aqui, certo? Lembrem de uma coisa. Quando esse teu paciente, ele tem problemas de coagulação, se a tua questão, ela traz, o senhor João é um idoso que ele faz uso de um anticoagulante X ou Y. Essa vacina pode ser feita por via intramuscular ou ele usa esse termo chamado de discrasias sanguíneas. Essa vacina pode ser feita por via intramuscular, negativo. São nessas coisas que vão entrar esses parênteses, esses asteriscos que a professora colocou aqui para vocês. Quando a gente tem essas alterações de coagulação, se faz por via subcutânea. A dica para a tua questão é, ele vai falar de um imunizante que normalmente é feito por via intramuscular, ou ele vai usar o termo anticoagulante, ou ele vai usar o termo discrasia sanguínea. Aí você já sabe, vai ser feito por via subcutânea, certo? Saem aqui da frente, E percebam, a grande maioria que a gente tem dos imunizantes, a gente tem a dose de 0,5. A gente tem a dose de 0,5, certo? Vocês estão vendo aqui, todos grifados. Os orais, a gente tem 2 gotas e 1,5 ml. Lembrando, se a criança cuspir, regurgitar, etc, não é vacina, certo? BCG, olha a diferença de dose que a gente tem, podendo ser 0,05 ou 0,1, dependendo do fabricante. E a influenza, que você tem essas doses menores e menores de 6 meses. Agora, dicas. Deixa eu aparecer aqui. Dicas de fixação quanto a alguns aspectos das vacinas, certo? Lembra, gente, isso daqui, teve gente que conseguiu gabaritar a questão de imunização em provas recentes com essas dicas aqui que a professora Dani deu. Então, se liga. Cicatriz, vamos lá. Cicatriz da BCG. Lembra disso aqui, Lembra disso aqui comigo. Se essa criança ela não apresentou cicatriz depois de 6 meses de vacinada, não faz de novo. Certo? Não faz de novo. Mas a gente tem uma evolução da cicatrização. Você vai lembrar da frase Paulo Norberto na PUC. Oi? Isso são as iniciais da sequência de cicatrização, O Paulo, P de pápula, o N de Norberto, nódulo, pústula, úlcera e crosta. Hepatite. O Hélio nasceu no BBB. Oi? Isso, o Hélio nasceu no BBB. A hepatite B, ao nascer, e mais 3 doses na pentavalente, Nasceu
dose ao nascer, e o BBB, são mais 3 doses na penta. Olha essa, a penta e a polio, elas são amigas. Vocês sabiam disso? Penta e polio andam pela mesma rota 24. Oi? Isso. E depois elas vão para a rota 66, ó. Se liga, rota 24, porque a penta e a polio, você tem doses aos 2 e aos 4 meses. E a rota 66 que elas vão depois, porque elas também têm doses aos 6 meses. Eita, professora, isso. Aí você vai lembrar a pneumo e a meningo. Como é que eu sei os meses que são aplicadas, professora? Pneumo, P de número par. O que são números pares? 2 e 4 meses. Meningo, ímpar. Números ímpares. 3 e 5 meses. Lembrando, reforço aos 12. E a rotavírus, ela vive se atrasando. Eita, criatura difícil. Aí você chega para a rotavírus e pergunta assim, que horas você vem em rotavírus? Aí ela diz assim, olha, primeiramente, eu posso ir de 1h15 às 3h15. Mas na segunda, eu posso ir de 3h15 às 7h29. É o quê, professora? São os limites da primeira e da segunda dose. Você tem dose aos 2 e dose aos 4 meses. Show? Beleza. Mas você pode ser feito desde 1 mês a 15 dias a 3 meses e 15 dias. São os limites da primeira dose, certo? E os limites da segunda dose de 3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias, meu povo. Sai aqui da frente. E, meu Deus! Esse menino com 15 meses já pensa na festa de 4 anos. Quem é que tem 15 meses e pensa de 4 anos? Ó, se liga. A penta, eu tenho um reforço com a DTP aos 15 meses e aos 4 anos. E lembra, até os 7 anos, passou disso, você faz a DT, certo? Passou de 7 anos, você não faz DTP não, você faz DT. E a varicela, você tem 2 doses, preferencialmente aos 15 meses e a segunda entre 4 e 6 anos. Fica a dica. Eita, professora, muita coisa, né? Muita coisa. Agora a gente vai fazer o quê? Começar a resolver questões e trazer outros tópicos para você. FGV 2014. Professora, essa questão está desatualizada porque é de 2014. Eu quero uma questão de 2021. Se acalme, certo? Nós temos provas da FGV de diferentes épocas, certo? E uma grande predominância desses certames ocorreram em 2014, 2015, 2018, certo? Mas assim, vamos treinar. O que a gente trouxe aqui não é nada de desatualizado, não, certo? Isso aqui, que eu vou falar aqui para vocês agora, vai cair nesse de 2014, pode ter caído em 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, que seja. Mas isso daqui, esse tópico que eu falo para vocês, sempre cai, certo? Se liga nisso. De acordo com as normas do Programa Nacional de Imunização, a temperatura dos refrigeradores domésticos destinados à estocagem de imunobiológicos deve ser mantida entre... Primeira coisa que eu digo para vocês, ó. Refrigeradores domésticos. E câmaras refrigeradas. Primeiro ponto que eu digo para vocês, certo? Atualmente tivemos uma atualização, bem redundante, né? Mas assim, o que é preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações? Que esses imunizantes, eles sejam armazenados em uma câmara refrigerada, certo? Câmara refrigerada, não é mais aqui, certo? Mas existem questões e a gente sabe que existem realidades que sim, usam os refrigeradores domésticos, tá? Mas lembrar, isso daqui é o mais atualizado. Se a tua prova perguntar o porquê que você usa a câmara refrigerada, por quê? Porque ela mantém a uniformização da temperatura. E essa temperatura tem que ser o quê, ó? De mais 2 a mais 8 graus, certo? Eita, professora, fazendo com que o nosso item seja item E, certo? Lembra, você já revisou 2 pontos. Usa atualmente refrigerador doméstico? Não. O preconizado são câmaras refrigeradas, certo? Câmaras refrigeradas por quê? Porque elas mantêm a uniformização da tua temperatura. Beleza.
Qual é a temperatura? De mais 2 a mais 8 graus Celsius. Pronto. Quando ela for falar de temperatura, é o mais 2, é mais 8, mais 2, é mais 8, mais 2, é mais 8. Certo? E por que não pode ser negativo, professora? Existem vacinas que elas não podem ser congeladas não, viu, meu povo? Ah, professora, a temperatura, para ela manter a sua conservação, manter todas essas características, mais 2 a mais 8 graus. Fazendo que nosso item seja item de empadinha de frango. Olha aí, muito boa. Olha o que eu disse para vocês no começo, meu povo, se liga. Eles gostam de saber das doses. Eles gostam de saber das doses, certo? Considerando as vias de administração e as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde, relacione as vacinas listadas com a forma de aplicação. Lembra que eu falei para vocês uma coisa? Que eles gostam muito disso daqui. Você tem o tabelão. Tabelão com as coisas tudo colorida. Bora lá. Intradérmica. Eu falei para vocês só de uma vacina intradérmica. Qual foi? Isso, a BCG. 2. Olha só, olha as dicas de prova. Se eu já sei que o meu primeiro item começa com 2, o que eu posso fazer, ó? Cancela, meu povo. Você cancela os que não começam. Isso aqui é o que eu tô fazendo para vocês? Estratégia de prova, certo? Olha esse aqui. Esse ponto eu não falei para vocês. Intramuscular, 1 ml em maiores de 20 anos. A gente tem essas diferenciações de doses com base na idade com a hepatite B. Com a hepatite B. Lembra, ó, passou dos 20 anos, a dose é dobrada. Eu não tinha 0,5 ml, passo a fazer a 1 ml. Lembrando, lembra comigo. Eu tenho pessoas que têm condições de imunossupressão. O que é a imunossupressão, professora Dani? São condições que mexem com a imunidade. Beleza? Beleza. Nessas pessoas, a dose é dobrada também. Mas presta atenção. Se eu peguei uma pessoa de 26 anos que tem uma condição de imunossupressão, eu vou fazer 1 ml nela Não. A dose dela, pela idade, a dose padrão dela já seria 1 ml. Mas ela tem a imunossupressão. Vou fazer quantas? 2 ml. Se liga nisso. Qual é o item que eu tenho aqui? É o hepatite B. Hepatite B é o 4. Vai lá, professora, já tem o gabarito. Isso mesmo, certo? Tríplice viral. 3, certo? E 1, DTP, tríplice bacteriana. Fazendo que o nosso item seja item D de Daniele, a professora que está aqui com vocês. A FGV 2014. Olha como isso cai, meu povo. Olha como isso cai. A gente está resolvendo questão só com base no tabelão. E a professora Dani fez para vocês. E naquele quadro lá de dicas. FGV 2014. Assinale a opção que apresenta a evolução da cicatriz da BCG. Paulo Norberto na PUC. Certo? Paulo Norberto na PUC. Pápula, nódulo, pústula, úlcera e crosta. Vai lá, professora. Mas eu tô vendo aqui outros nomes. Beleza. A crosta seria a cicatrização, ó. Vai lá, professora. É mesmo, ó. Então, ó. Vai ter que terminar com a cicatrização, com a crosta. Lembra? Crosta da ferida, a ferida tá o quê? Tá cicatrizada. Lembra dos links dos nomes. Ah, professora, entendi, ó. Então, aqui eu já passo úlcera e cicatriz. Show? Isso mesmo. Mas eu tô em dúvida disso daqui, professor, ó. Não é pápula, nódulo, pústula, úlcera e crosta, certo? A pústula, certo? A pústula é como se fosse aquela feridinha que vai abrir, certo?
tá aquele tumoraçãozinho, tudo que tá perto de abrir, tá perto de ulcerar. A mácula, às vezes esse começo de pápula ou mácula, é esse princípio inicial. Não pode ter uma pústula para depois ter uma mácula, certo? Você vai lembrar que às vezes essa pápula pode vir nas questões também o nome mácula, que é também o inicial. Beleza, certo? Aquela manchinha e tudo, aquela coisa inicial. Show! Então não posso começar com pústula. Ó, item correto, item D, de Dani. E se você, assim, professora, não lembra, só lembra da PUC. Eu só consigo lembrar da PUC. Então você vai ver isso aqui, ó. Você já matava essa questão por causa disso. Item D. FGV 2014 adaptada. De acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, a vacina pentavalente. Pentavalente. A penta e a polio andam pela mesma rota 24. Olha aí, olha a dica do tabelão, olha a dica do tabelão, meu povo. Primeira dose, inicialmente ministrada, 2 meses. Item B de brigadeiro. Vamos para uma questão de outra banca, certo? Mas é muito bacana, olha só. Para a criança de 6 meses de idade, o calendário nacional de vacinação indica a administração das seguintes vacinas. Essa dá para fazer com muita lindeza por eliminação, certo? Por eliminação, ó. Bora lá. A tetra, a penta, ó. A polio, bora lá. Andam pela mesma rota 24 e depois pela rota 66, certo? 2, 4 e 6. Beleza? Beleza. Olha esse primeiro item. VIP, segunda dose. Não, a VIP, gente, quando eu tô falando da polio, eu tô falando dessa versão injetável e tudo, certo? É da VIP. A segunda dose dessa polio injetável seria aos 4 meses, tá errado. E a primeira dose da rotavírus, lembra? Rota 24, 2 meses. Falso. Meningocócica, segunda dose e hepatite A, dose única. Olha, meningo, ímpar. Meningo, 3 e 5 meses, nada de 6 meses. Vai lá, professora, é isso. Rotavírus, primeira dose, hepatite B, terceira dose, negativo. Negativo, negativo. Primeira dose da rota. 2 meses. Já tá negativo isso aqui. Hepatite B também não chega nem perto. Lembra, o Hélio nasceu no BBB. Primeira dose ao nascer. Segunda dose e as outras são junto com a penta, certo? Não seria a terceira dose. Perdão. Não seria a terceira dose, certo? Da hepatite B, porque a primeira, ela isolada, é ao nascer. Segunda, aos 2 meses na penta. Terceira, aos 2 meses, aos 4 meses na penta, certo? E a gente está falando de 6 meses. A terceira seria aos 4 meses. Febre amarela, primeira dose, varicela, dose única. Nada a ver. Aqui já começaria nos 9 meses. Penta, terceira dose. E VIP, terceira dose. Ó. 1, 2, 3. Ó. Aqui tua resposta, concurseiro. Item E, de empadinha de camarão. Vai lá, professora. É isso mesmo. Para vocês verem, né? É só, a gente está fazendo questão que caiu na tua banca só com aquele quadro. Se liga. Instituto AOCP, adaptada. Antes de receberem a vacina da coqueluche, os lactentes dependem dos anticorpos maternos, transferidos por via transplacentária. Por isso, as gestantes, preferencialmente a partir da 20ª semana de gestação, devem receber a vacina. Lembrando, ó a resposta, ó.
DTPA. Quando se a tua prova ela vier perguntando para você qual é a finalidade da vacina DTPA durante a gestação, é o que o teu enunciado traz, que está te ajudando a revisar, certo? Antes de receber a coqueluche, eles dependem dos anticorpos transferidos pela via placentária. Eu sempre me atrapalho em falar esse nome. Placentária, transplacentária. Por isso, as gestantes, preferencialmente a partir da 20ª semana. Cuidado! Eu sei que concurseira é tudo curioso, certo? Eu também sou demais. E antes. Por isso que eu adaptei essa questão. Antes a gente tinha a DTPA feita a partir da 27ª semana, mas é a partir da 20ª, certo? Por isso que eu adaptei essa questão. Item correto. Item A, de arroz com feijão. FURB 2019. O Brasil tem vivido momentos preocupantes com as quantidades de novos casos de sarampo ocorridos nos últimos meses. Em relação ao sarampo, assinale a alternativa correta. Preste atenção, muito boa essa questão. E por que é muito boa? Porque ela te ajuda a revisar. Ela te ajuda a resgatar um rumo de conceito que às vezes a gente está treinando para a prova e tal, não sei o que, a gente não consegue lembrar, certo? Mas se liga. A vacina é a única medida preventiva eficaz contra o sarampo, certíssimo. Esse já é o item. É uma doença bacteriana aguda grave. Bacteriana? É não, é viral, viu? Os casos mais graves e os óbitos ocorrem na faixa etária de 20 a 29 anos e as crianças. Assim, precisa dar pra criança, não precisa tomar não, né? Assim, precisa não. Porque o mais grave é no adulto mesmo, pra que dar pra criança? Negativo. A transmissão do sarampo ocorre por via fecal oral, Deus me livre, não mesmo. Os sintomas são pústulas vermelhas nas palmas da mão e no tronco, acompanhados de edema, rubor e calor local. Também não. Vacina, meu povo, vacina é o método mais eficaz. Tríplice viral, via subcutânea. PS Concursos 2021. Olha essa pegada dessa questão, certo? Essa questão foi de uma prova para técnico de enfermagem e muitas vezes a FGV ela gosta de trazer coisas para vocês refletirem em cima de caso clínico. Ela traz aquele basicão não, né? Que aquilo é difícil que só de fixar, mas vocês viram meu tabelão, vocês vão conseguir bem direitinho, certo? Mas ela gosta muito de trazer casos para você ir refletindo, e vendo em cima e tudo, para você ver se você sabe. E pode ter certeza, muitas vezes, quando cai essa questão de caso clínico, a pessoa já tá lá morta de cansada. O fiscal, assim, no teu pé, olhando, cara, bora minha filha, bora meu filho, entrega essa prova. A gente se atrapalha, às vezes, certo? Mas bora prestar atenção que se cair uma dessas, tu gabarita. Gabarito, professora. Eu tenho a certeza que tu gabarita. Se liga. O tétano é uma doença causada pela bactéria Clostridium tetani, que pode ser encontrada em vários ambientes e quando está presente no organismo, produz uma toxina que pode atingir o sistema nervoso, gerando sintomas. A vacina estimula o organismo a produzir anticorpos contra essa doença, protegendo contra os possíveis efeitos de infecções por esse micro-organismo. Consta na carteira de vacinação da Dona Maria, de 65 anos, 3 doses da vacina DT, e a mesma se feriu com um objeto pérfuro cortante. Neste momento, você aí, como profissional de saúde, qual é a atitude que você toma se a última dose foi há 10 anos? Deixa eu desaparecer aqui. Foi há 10 anos. Beleza. Lembra assim, ó. DT. Tétano. Você tem um intervalo. 60 dias entre as doses. Reforço a cada 10 anos. Aquela vacinazinha que nem dói, né, meu povo? A de tétano, só que não, né, professora? Aí você vai lembrar uma coisa. Se eu tenho casos de acidentes graves, certo? Se eu tenho um acidente grave, eu não vou chegar para a bichinha como é o nome dela? Dona Maria, vá para
casa, sua menina Malina, certo? Vá para casa porque o seu reforço ainda está valendo. Se acalma, certo? Se eu tenho essa questão de acidentes graves, esse reforço pode ser, em vez dos 10 anos, antecipado. Antecipado para quê? Para 5 anos. Mas ela está aqui com 9 anos. Então, ela já pode fazer o reforço. Olha os itens. Se liga nos itens, concurseiro. Aplicaria apenas uma dose de reforço e agendaria a próxima, fale devagar, professora, desculpa, gente, e agendaria a próxima para 10 anos. Certo. Item A já é o nosso item. Reiniciaria o esquema vacinal, pois já faz muito tempo da última dose. Não, meu filho, nada a ver. Aplicaria uma dose e agendaria a próxima para 60 dias. Meu povo, ela já tem 3 doses. Falso. Não aplicaria vacina nenhuma, pois ainda não faz 10 anos da última dose. Ô povo malvado. E nenhuma das anteriores, mais malvadez ainda, porque o item A é o nosso item, concurseiro. Essa é boa, ó. Essa é a questão de 2015, mas vocês precisam prestar atenção nela. Porque muitas vezes, quando a gente está condicionado a estudar o Programa Nacional de Imunizações, vendo aquele calendário e tudo, a pneu, quando a gente fala pneu, aí você lembra da pneumo da ex-valente, das criancinhas. Mas nós temos uma pneumo feita para idosos, certo? Pneumo 23 valente. Eita, professora! Se liga. A vacina pneumocócica 23 valente visa a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo. Sobre essas indicações, assinala as alternativas a seguir. Essa vacina está indicada para crianças menores de 2 anos. Certo? Isso aí aqui na frente. A vacina está indicada para a população indígena? Sim. Essa vacina está indicada para usuários de 60 anos e mais, não vacinados que vivem acamados ou em instituições fechadas? Sim. Quando ele falar de indígenas, a questão dos 60 anos, institucionalização. Pronto, ó. Se liga nessas 3. Se liga nessas 3, concurseiro. Por quê? Porque são as indicações para o uso dessa vacina. Mas a gente só tem 2 itens certos. Ó, lembra daquela técnica que eu falei para vocês? Cancelei um porque eu já sei que um estava errado. Ó. Cancelava. Acabou que sobrou o quê? 2 itens. Sobraram 2 itens, mas eu sei que o 3 está certo. Item correto, item B, de brigadeiro de chocolate. Eita, professora, que revisão foi essa, mulher? Olha só. Os motes necessários para que você possa relembrar, resgatar, fixar. A professora Dani acabou de passar para vocês. E olha o que eu tô falando, por experiência própria. E pelo que eu vi de muitos colegas. Com esses motes, teve muita gente em provas recentes que aconteceram aqui na cidade que conseguiram gabaritar a imunização. Então, foco. Então, respira, meu povo, respira, que vai dar tudo certo. Ou seja, são questões que você pode passar pelos diversos ciclos vitais. Você pode ver as principais peculiaridades e já deu certo, meu povo, para conta imunizações. Bora lá, diabetes. Estou no meio, mas assim, deixa eu ficar grande, só um pedacinho aqui para vocês. Povo, bora lá, certo? Se eu tenho níveis muito altos da questão da glicose, do açúcar, a nível sanguíneo, certo? Eu preciso retirar esse açúcar que vai dar energia, que vai estimular essa parte que vai estimular dentro do meu corpo para ir para um outro canto, para células, certo? Eu preciso retirar. Quem faz essa intermediação dessa questão da homeostase, que é o quê? A padronização, deixar tudo tranquilo dentro do sangue em relação aos níveis de glicose, são hormônios produzidos pelo pâncreas. A insulina e o glucagon.
A insulina, ela retira esse excesso de sangue, de açúcar, da glicose do sangue. O glucagon, ele já faz um efeito inverso. O nosso corpo, ele armazena açúcar a nível hepático, certo? E o glucagon, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, quando ele sente, pá, baixou o açúcar, vai dizer, ei, fígado, acorda, rapaz. Bora lá. Bora quebrar isso aqui, bora quebrar essas tuas reservas que estão em forma de glicogênio para produzir glicose. Ah, professora, certo. Mas aí eu digo uma coisa para vocês. Existem condições em que você não pode, você não tem essa ação, certo? Ou porque as células do pâncreas que produzem insulina, elas... Parei, não quero mais trabalhar, estou cansada. Não vou mais trabalhar e ponto final. Elas não produzem mais, elas estão destruídas, certo? Que é o caso quando a gente ocorre na diabetes mellitus, tipo 1, ou ainda existe essa insulina, mas o corpo tá assim, resistente, zangado, eu não quero sua ação, insulina. Ele resiste a essa ação da insulina. Às vezes ela vence essa resistência, às vezes ela não vence, certo? Mas a maioria das vezes ela vence só um pouquinho e esses níveis de açúcar continuam altos, que é o que a gente ocorre na diabetes mellitus tipo 2. Ainda existe insulina, ainda existem as células que produzem, beleza? Beleza. Mas o teu corpo, ele resiste àquela ação, certo? Vocês vão lembrar da professora Dani Sacudini assim, resiste, tá? Ah, professora, isso aí a longo prazo, meu povo, pensa aqui comigo. Pensa nesse sangue sobrecarregado de açúcar. Pensa nesse sangue circulando nesse corpo sobrecarregado de açúcar. Os vasos sanguíneos aqui da parte ocular, será que farão bem esse sangue sobrecarregado? Não. E o rim? Será que ele vai funcionar bem direitinho ou ele tá assim, ó? Ai, meu Deus, eu tenho que filtrar mais coisa, pelo amor de Deus. Ah, então eu posso comprometer micro e macrovasculares, certo? E pensa que a longo prazo, se liga, esse rim, para ele filtrar esse excesso, ele tá cansado, a morte, preguiça. E porque ele tá sobrecarregado, esse pobre, o que vai acontecer? Ele vai começar a deixar passar mais coisas. E uma das coisas que ele pode começar a fazer, a ver que tem uma perda, é da proteína. Lembra, a proteína, ela dá sustentação, é o espinafre do corpo, ela dá sustentação ao sangue, aos vasos, etc. Se ela começa a vazar, e tudo, certo? Eu posso ter, já é um indicativo de falência do rim. Lembra, eu tenho uma sobrecarga renal, meu povo. A longo prazo isso complica, tá? É justamente isso que eu tenho aqui, que eu tô explicando para vocês. Hiperglicemia persistente, nos casos de diabetes. Complicações macro. A seta, professora, pelo amor de Deus, a seta tá torta. Eu sei, gente, desculpa. Complicações crônicas micro e macrovasculares. Show! Lembra, tipo 1, deficiência completa na produção de insulina, mais frequente na infância e nos adolescentes. Tipo 2 é a resistência. Quais são os exames que a gente tem de diagnóstico? Glicemia em jejum, coletada após jejum de 8 horas. O TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, aquele que fez saco horrível, aquela garapa de açúcar, aquele mel que dão para você beber. Eles fazem as aferições dos níveis glicêmicos com a ingestão de 75 gramas de glicose, coleta em jejum e 2 horas depois, para ver como o teu corpo ele reage tirando esse excesso de açúcar, certo? E a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é o quê? A intregona. Intregona, aquela, a fuxiqueira. Intregona, a fuxiqueira. Hemoglobina glicada, vocês vão lembrar o quê? É a fuxiqueira. Por quê? Porque ela diz como a tua glicemia ela se comportou nos últimos 3 a 4 meses. Lembrando que os valores dela são em porcentagem. E o que é um estado de normoglicemia? A glicemia em jejum, deixa eu sair aqui também. A glicemia em jejum menor do que 100. A glicemia depois da ingestão de glicose, um TOTG, menor que 140. E a hemoglobina glicada menor que 5,7. E as variações dela, a gente pode ter estados de pré-diabetes e diabetes estabelecido.
As abordagens têm que agir nos fatores de risco não modificáveis, que são a nutrição, a atividade física, o autocuidado, promoção e empoderamento com conhecimento. Abordagem farmacológica. Eu tenho a insulinoterapia. Olha a professora falando rápido de novo, né? Eu sei, gente, mas assim mesmo. E a prevenção de descompensação, que a insulinoterapia, ela quer o quê? Ela quer que você não tenha descompensação metabólica, certo? E principalmente no diabetes 1, cetoacidose diabética. Via de administração subcutânea e você faz o rodízio para evitar a lipodistrofia. Que você faz, se você fizer todas as injeções sempre no mesmo lugar, aquele tecido ele fica endurecido e causa muita dor. 2 insulinas, lembra, ó. A regular de ação rápida e a NPH, aquela leitosa, ela vai ter uma duração maior. Quando você precisa fazer essa combinação dessas 2 insulinas para manter os seus níveis, você tem que fazer primeiro, ó. Primeiro a aspiração, desconsiderem isso aqui, tá? Primeiro a aspiração da regular, tá? Primeiro faço o quê? A regular, certo? Os fármacos. Biguanidas, que é a metformina, sulfonilureas, glicazida e glibenclamida. Só a título para vocês saberem os nomes mesmo, tá? Bora fazer questão, meu povo! FURB 2019. Em relação ao diabetes mellitus, avalie as afirmações. Eu não vou aparecer, porque tem muito texto aqui, eu quero que vocês foquem, certo? Não se distraiam assim, pensando na saudade que vocês estão de mim. Foca aqui. Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune poligênica decorrente da destruição das células beta-pancreáticas, ocasionando uma deficiência completa na produção de insulina. Tá bem bonitinho, né, professora? Vamos para os próximos. O controle da glicemia reduz de forma significativa as complicações do diabetes mellitus, assim sendo, métodos que avaliam a frequência e a magnitude da hiper e da hipoglicemia são essenciais no acompanhamento, visando o ajuste do tratamento. Certíssimo. Os ajustes, o quê? Provavelmente uma dose que possa ser que não esteja bem acertada, você possa fazer um ajuste, você vendo quantos episódios de hiper, de hipo teve. Show! A via usual para a aplicação da insulina é a intradérmica. É o quê, meu senhor? É o quê? Intradérmica não, subcutânea, deixa de história. Olhem as dicas. Dicas de fixação de prova. Eu sei que o item 3 está falso, ó. Então, eu vou cancelar o item A, certo? Item B dá para manter? Dá para manter. Item C dá para manter? Dá para manter. Item D, cancela. Sobram esses itens. Quando sobre refrigeração, a insulina deve ser retirada da geladeira imediatamente antes da aplicação. Não faça isso não. Não faça isso não. Para manter a preservação do produto, garantindo seu efeito reduzidor negativo. Se eu tiro imediatamente antes, meu povo, eu vou causar dor. Eu vou causar dor. Cancela, 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 cancela. Se o item 4 está falso, então eu faço isso aqui, ó. Cancelei o item B, certo? Cancelei o item C. Fala, professora, eu já tenho um gabarito. É isso, meu amor. É isso mesmo, certo? Ao administrar insulina em adultos com agulhas de 4 milímetros de comprimento, é dispensável a realização das pregas cutâneas, exceto em indivíduos com escassez de tecido subcutâneo. Show! O coração. Show! O rodízio dos pontos de aplicação é fator decisivo para um tratamento insulínico seguro e eficaz, prevenindo hiperfisectomia. Não, hiperfisectomia não tem nada a ver com diabetes. Fazendo que nosso item certo seja o item E de empadinha de brigadeiro. Existe isso, professora? Sei lá, pô. Sei lá. Não queria agora, empadinha de brigadeiro. Vocês veem que essa questão das aulas, quando a gente tem essas técnicas de fazer prova e tudo, são essenciais. Por quê, meu povo? Por quê? Porque você consegue, consigo cancelar um item tal, consigo cancelar um item tal. Aí você vê, às vezes, você já tem o item da prova, seu gabarito. São o quê? Estratégias, tá? Estratégias com base na minha experiência. Tá bom? Olha essa questão. Olha com carinho. Carinho, muito amor no seu coração. Um PERB 2018.
Métodos que avaliam a frequência e magnitude da hiperglicemia, tô no meio? Frequência e magnitude da hiperglicemia são essenciais no acompanhamento do diabetes mellitus. Show! Visando ajustes no tratamento. O valor de referência da glicemia depende do estado de jejum. Beleza. No contexto, a coleta de sangue para medir a glicemia capilar pode ser feita no paciente adulto com sintomas de hiperglicemia ou em crise hiperglicêmica, que não tenha sido feito jejum prévio, tá? Também, nesse caso, possa ser feito um teste glicêmico aleatório. Nesses casos, olha aqui, ó. Eu estou falando o quê? De glicemia ao acaso. Certo? Eu estou falando, meu povo, de glicemia ao acaso. Estou assim, sintoma, um mal-estar e tudo. Ei, vê aqui minha glicemia. Certo? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes 2017, para que seja configurada a hiperglicemia, o valor da glicemia capilar deverá ser maior. Se liga, essa questão é interessante. Por quê? Porque quando você vê ela, você olha assim, não, peraí. Eu tô falando de glicemia pós-prandial, tô falando o que ele entra, o que ele quer aqui. Ele está falando naqueles casos onde, com a glicemia ao acaso, você consegue enxergar o estabelecimento de um diabetes. Quando isso ocorre, professora? Se essa glicemia é maior ou igual a 200, tchau e bênção. É diabetes. É isso daqui, ele está falando, ó. Ele não está falando de hiperglicemia em si. Ele está falando daquele valor de hiperglicemia ao acaso, que tu olhou assim, eita, acho que tu tem DM, certo? Ou seja, superior ou igual. Professora, mas superior ou igual a 140, eu não já poderia pensar nisso daqui? Se acalma, certo? Se acalma. Ele está falando de glicemia ao acaso. Ele não está falando daqueles valores de glicemia pós-prandial que você poderia pensar num possível quadro de intolerância, etc. Estou falando ao acaso. Diabetes com glicemia ao acaso. Olha como essa questão ela é bem bolada, talvez até maliciosa. Eu já vi comentários dessas pessoas falando, mas acima de 100 já é hiperglicemia, tá? Mas ele está falando, ó, o teste ao acaso. Ao teste ao acaso. Ó, nesses casos, aleatório. Aí sim. Beleza? Item D de Dani. Eita, professora. É minha, gente. Mas vai dar tudo certo. FGV 2014. Eita, professora, tem a questão de 2014, né? Pois é, meu povo. Atualmente, presenciamos o aumento da incidência do diabetes, assim como outras doenças associadas ao sedentarismo, mesmo entre jovens e crianças. A respeito de diabetes, analise as afirmativas a seguir. O diabetes do tipo 2 é caracterizado por uma maior sensibilidade? Não! Menor sensibilidade. Lembra da resistência? Lembra a professora sacudindo aqui a resistência? A insulina vai, me aceita. Não. Elas não são mais sensíveis, elas são mais resistentes. Show! Beleza. O que eu posso cancelar? Quem tá falando de item 1? Olha só me sobram 2 itens, meu povo. Se liga! O diabetes do tipo 1 está, em geral, associado à obesidade, especialmente no caso de crianças. Não. Especialmente no caso de adultos. Falso. Professora, mas tem muitas crianças obesas. E diabetes sempre não dá na questão da obesidade? Eu estou falando dessa questão, quando eu falo das crianças, eu tenho que puxar para aqueles casos, o que tem maior ocorrência delas? A questão da falência das células beta, do pâncreas, certo? Mas maiores casos, com maior presença em relação a isso. Não a questão da obesidade delas, não. O exercício físico auxilia na captação de glicose sanguínea pela célula? Show! Item correto, item C de churrasco. Vai lá, professora. Olha aqui. Muito boa. Ameoski, 2019. Analisa o texto a seguir e assinale a alternativa que completa devidamente a lacuna, tanto a hipertensão quanto o diabetes,
apresenta o fator de risco para o desenvolvimento de doença tananã, que é considerada a primeira causa de morte. Falou primeira causa de morte, você vai lembrar o quê? Cardiovascular. Beleza? Item D, ó. Cardiovascular. Item D de Dani. Comparp 2018. Um jovem de 22 anos, eutrófico, foi diagnosticado com DM1 e procurou a unidade de saúde. Estou no meio? Não. Bora lá. E foi orientado sobre o preparo e administração de insulina. Na prescrição, fará uso de 2 insulinas no mesmo horário. A NPH irregular. Pode misturar? Pode misturar? Sim. Primeiro, a regular. Segundo, a NPH. Show? Show. Bora lá. Considerando o caso para o preparo das insulinas, o técnico de enfermagem deve preparar as insulinas NPH irregular em seringas separadas, porque uma ação anula a outra? Não. Misturar as 2 insulinas na mesma seringa, aspirando primeiro a NPH para que o frasco não se contamine com a insulina de ação rápida. Eu já fiz isso. Sabe o que eu fiz uma vez? Na época de acadêmica. Eu aspirei um NPH, aí fui aspirar a regular, não sabia aspirar, aí acabou que eu injetei insulina NPH. Esse era o meu primeiro estágio, eu fiz isso. Legal, faça isso não. Recusar-se a preparar as insulinas, uma vez que não há recomendação para administrar as 2 insulinas no mesmo horário, pelo risco eminente de hipoglicemia e cetacidose. Não, meu povo, lembra? Uma vai ser feita, ela tem a ação mais rápida, para evitar aqueles picos durante a alimentação, e a outra para manter a homeostase durante o dia. Elas podem ser feitas juntas, não tem nada disso aqui não. Misturar as 2 insulinas na mesma seringa, aspirando primeiro a regular, para que o frasco não se contamine em relação da NPH. Mais uma vez, item D de Dani. Baila, professora, é muita coisa. Eu sei, mas tu revisou, meu bem. Tu revisou uma ruma de coisa agora comigo. Bora pro último. Foi pra conta vacina, pra conta diabetes. Vamos botar mais um pra conta. Bora. É o que, professora, que a gente vai fazer agora? Hipertensão. Muito bom. Deixa eu sair aqui da frente. Hipertensão. O que eu entendo? O que eu entendo como hipertensão? Certo? Pressão arterial. É a tensão. É a força exercida pelo sangue nos vasos durante a sístole, a contração e o relaxamento do coração. Sístole e diástole. Deixa eu reaparecer aqui. Povo de Deus, bora lá. Se liga aqui comigo. Pensa que eu tenho um vaso assim desse tamanho. O sangue tá lá passando, certo? O sangue tá lá passando. Aí teu vaso faz isso aqui, ó. Teu vaso se aperta. O teu sangue precisa fazer mais força para passar? Sim. Beleza. Ah, professora. Lembra? Tô falando da tensão exercida pelo sangue. Se teu vaso está mais estreito, teu sangue vai precisar fazer mais força. Isso é a resistência vascular periférica. Beleza? Beleza. Mas esse sangue, ele precisa circular durante todo o corpo da gente, certo? E se ele está fazendo um esforço maior para ir e para voltar, essa quantidade de sangue circulante a gente chama do quê? Débito cardíaco. Vai lá, professora, meu povo, é isso mesmo, certo? Pressão arterial, débito cardíaco versus a resistência vascular periférica. Lembra do vaso? Aperta o vaso. Beleza. Hipertensão arterial. PA maior do que 140/90, sendo essa alteração mantida, sustentada e esses níveis elevados. Certo? Os fatores de risco. Idade, sobrepeso, obesidade, álcool, alimentação, fatores socioeconômicos, etc, etc, etc. A gente tem essa atualização aqui, ó, nas diretrizes de 2020. Pressão arterial, o que eu posso dizer que é uma PA? Ótimo. Ótimo. Tá menor do que 120/80. Show. Pressão da professora Dani, 110/60. 110/70. Show, beleza. Tá? O que é uma pressão normal? Lembra aquele normal que a gente tinha condicionado na nossa cabeça? 12/8, 12/8. Certo? É o 12 até antes de chegar no 13. De 100 a 129. Certo? E o 80 a 85. Normal. Pré-hipertensão é tudo aquilo antes de chegar aos 14/9. 130/139
e 85 a 89. Para hipertensão, a professora Dani, quando teve problemas mais graves de tireoide, ficava lá com hipertireoidismo, minha pressão subia muito, certo? E ficava muito dando isso daqui. Hipertensão estágio 1. 140 por 59, 90 por 99. 2, 160 por 79, 100 por 109. 3, maior ou igual a 180 por 110. Isso daqui é novo. Bate o print. Os cuidados na medida, certo? O cliente tem que estar sentado por 5 minutos. Ver se ele não tem bexiga cheia. Se não tomou café. Se não fez uso de álcool. Alimentos, etc, etc. Coisas, qualquer forma de estímulo que ele possa ter. Manguito, 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Centralizar a parte compressiva na artéria braquial. Certo? São alguns cuidadozinhos básicos e tudo que você vai ter que inflar. Você faz a aferição. Você vai inflando, sente aquele pulsozinho radial. Depois você infla de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima. Você vai baixando. O primeiro tum que você vai ouvir vai ser a pressão sistólica. Depois você vai ouvir onde vai parar esse som para fazer todas aquelas verificações para uma PA correta. Certo? Simbora! A MEOSC 2021 é incorreto afirmar em relação à hipertensão arterial. O local mais comum de pressão para verificação da pressão arterial é no braço, usando como ponto de ausculta a artéria braquial. Tá certo. O tratamento medicamentoso da hipertensão tem como objetivo principal a prevenção de complicações, lesões no órgão-alvo, nos órgãos-alvos. Certo? O hipertenso grau 1 grave, além dos fatores de risco modificáveis, necessitará da utilização de medicamentos para o resto da vida? Negativo. Comento já. Certo? Existem 2 tipos de pressão arterial. A primária, chamada de pressão arterial sistêmica, ou a secundária. Certo? Certíssimo também. Mas o grave, certo? Ó, ele tá bem aqui. Então, ele nunca vai poder controlar isso aqui. Ele vai passar o resto da vida só com isso. Não, não é bem assim, certo? Ele já trata, ele considerou esse item como errado, que ele já trata o grau 1 como um grau grave, certo? E nós sabemos que existem outros 2 graus também. Não que não seja grave, não que tenha a sua importância. Claro que tem sua importância. Mas não, ele tratou esse item como fácil para ele fazer essa associação direta com o grau 1 e não falar dos outros graus. Fundatec 2019. A hipertensão arterial em idosos possui aspectos a serem considerados, certo? Assinale a alternativa correta. Eita, professora! Hipertensão em idosos, certo? Bora lá, bora prestar atenção. Hipertensão ortostática é incomum em idosos? Não, meu povo, ela é muito comum. Ela é mais comum em idosos. Ela é muito comum em idosos. O hiato auscultatório pode estar ausente? Não. Em condições de idosos, tem muitas condições que ele pode estar presente. Lembra aquela questão que você começa a auscultar os batimentos, sons de Korotchkov e tudo, e você tem aquele espaço que ele para e depois volta. Sim, a pseudohipertensão com sinal de Osler positivo é mais frequente em adolescentes, não. É idoso, certo? É idoso. Referente àquelas questões de inflar. Manguito, ver aquela questão que se sustenta e tudo que você falar de sinal de Osler é mais comum em idoso, beleza? A hipertensão do avental branco é mais comum em idosos, principalmente em mulheres. Sim. Entender. O nível mínimo de PA diastólico está bem estabelecido? Não. Não está tão bem estabelecido. Ou seja, você conseguiu revisar alguns itens. Lembrando, hipotensão ortostática é mais comum em idoso. Eu posso ter em idoso o hiato auscultatório. Quando eu ver sinal de Osler referente à inflação, o processo de inflar o manguito, de toda essa questão, é mais comum em idoso. E a PA diastólica não está bem estabelecida em idosos. Revisãozinha. Deixa eu aparecer.
Comparve 2019. Homem, 47 anos, tabagista, nefropata, com histórico de diabetes mellitus há 2 anos. Comparece à UBS para consulta odontológica. Ao exame físico, apresenta PA 160 por 110, peso de 107, altura de 1,72 m. Na ocasião, é encaminhado para avaliação médica. Nesse caso, os fatores de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares são... Eu estou falando do quê? Alto risco, certo? A questão de ser homem e de fumar é um alto risco? Pode até exigir risco, mas não é alto risco. Nefropatia, essa sim. Lembra da questão dos danos renais e tudo? Sim. Mas só sexo masculino? Não. Nefropatia e diabetes? Yes. C de churrasco é o nosso item. Idade e obesidade? Obesidade poderia até ser, mas idade não. E meu povo, é isso. Ficamos por aqui. Fizemos uma excelente revisão de vários conceitos, certo? Foi um prazer estar com vocês e deixar uma mensagem. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Não desistam, concurseiros, que a aprovação de vocês vai chegar. Beijo grande da professora Dani e até a próxima.